Sabe quando a vida parece barulhenta por fora e vazia por dentro? Antes de começarmos, já deixa o like e se inscreve na Bíblia Curiosa para não perder os próximos vídeos. Isso ajuda demais a mensagem a alcançar quem precisa. E agora, respira fundo, porque hoje vamos entrar em 25 lições de Jesus que podem virar chaves muito concretas no seu dia a dia. Imagine você amanhã acordando com uma paz que não depende do saldo da conta, com uma clareza que não vem do noticiário, com uma força que não quebra no primeiro problema. Que vida seria essa? A pergunta que abre nossa jornada é direta. E se as palavras de Jesus forem menos religião e mais mapa de navegação para cada decisão que você precisa tomar? Se for verdade, e é, então vale ouvir como quem acha ouro, porque cada lição aqui carrega um impacto prático. E o gancho é simples. Fique comigo até o fim, porque você vai se reconhecer nas tensões que vamos tocar, e o clímax deste episódio é perceber que as mudanças que você precisa não começam fora, começam dentro. Comecemos pela base sobre a qual todas as outras se apoiam. Amar a Deus acima de tudo. Parece grande, abstrato, distante do boleto e do trânsito. Mas deixa eu traduzir isso para a sua agenda. Amar a Deus acima de tudo não é viver rezando sem parar e ignorando as responsabilidades. É reorganizar prioridades. É perguntar antes de escolher: isso me aproxima ou me afasta da presença de Deus? Colocar Deus no topo não tira você do mundo, alinha você por dentro para caminhar nele sem se perder. Quando essa base se encaixa, uma coisa curiosa acontece. Desejos ficam mais simples, escolhas ficam mais nítidas e o coração, esse que hoje talvez esteja aflito, finalmente encontra lugar para pousar. A tempestade pode continuar do lado de fora, mas por dentro o vento muda de direção. Da base, passamos para o espelho. Amar o próximo como a si mesmo. Fácil dizer, duro viver. Como amar quando a pessoa errou com você? Como amar quando a diferença é gritante? A lição aqui desmonta o orgulho. Ver o outro com os olhos de Deus, não com a lente dos seus ressentimentos. E sabe o que torna isso possível? Não é esforço humano, é uma decisão alimentada pela presença de Deus. Amar o próximo não é ser ingênuo, é escolher um caminho que interrompe o ciclo de agressão e resposta. Quando você escolhe a paciência, onde o mundo escolheria a revanche, uma porta invisível se abre. A paz que não vem da vitória sobre o outro, mas da vitória sobre si mesmo. A terceira lição é o remédio que a gente tenta adiar: perdoar sempre. Você talvez carregue um nome, um rosto, uma frase, um dia específico que te travou. E toda vez que lembra, dói. O perdão que Jesus ensina não passa pano, não finge que não aconteceu. Ele toma a decisão de liberar o coração do laço. Perdoar é para você, antes de ser para o outro. É sair da cela cuja chave sempre esteve na sua mão. Quando você libera, você respira. Quando você respira, você volta a viver. E se você pensa, eu não consigo, ótima notícia. Ninguém consegue sozinho. O perdão é graça recebida e depois compartilhada. Você não começa grande, você começa sincero. Quarta lição: humildade como de uma criança. No mundo que mede grandeza por likes e posição, Jesus redesenha a régua. Humildade aqui não é se diminuir, é se colocar no lugar certo, dependente de Deus, ensinável, com o coração aberto para aprender e recomeçar. Tem algo poderoso em admitir: eu não sei tudo, eu preciso de Deus. Quando essa confissão entra, a vida desacelera por dentro, o tom da voz cai, a ansiedade dá um passo atrás. A humildade baixa o volume do ego, e é nesse silêncio que a direção de Deus fica audível. A quinta lição fala de prioridade que vira proteção. Buscar primeiro o reino de Deus. Isso responde a uma dor comum. Minha vida está desorganizada. Jesus não promete ausência de luta, mas revela uma ordem. Quando Deus é buscado antes, o resto encontra seu lugar depois. Na prática, é colocar o espiritual no começo do dia,
não nas sobras. É perguntar o que é justo antes de perguntar o que é lucro. É ajustar a bússola e só então caminhar. Interessante como, quando você honra essa ordem, portas erradas deixam de parecer certas e atalhos perigosos param de seduzir. Sexta lição: não julgar com dureza. A mente crítica se apresenta como justa, mas quase sempre vem acompanhada de amargura. Jesus não nos proíbe de discernir. Ele nos alerta contra a condenação apressada que fecha o coração. Olhar para o cisco no olho do outro com uma trave no nosso é incoerente. Quando você substitui a crítica pela intercessão e a fofoca pela conversa franca, o ambiente muda. É um estilo de vida que evita rótulos e busca restauração. E, honestamente, ninguém floresce em solo de julgamento. O reino cresce em terra de graça. Sétima lição: orar em secreto com sinceridade. Em um mundo acelerado, orar parece perder tempo. Só que é o oposto. Orar é sentar-se à mesa com quem tem as respostas, antes de sair respondendo o mundo inteiro. O quarto fechado é metáfora de um coração aberto. É ali que você derrama angústias sem performance, sem frase feita. A oração não é uma senha mágica, é relacionamento. E relacionamento produz transformação. Você entra pesado, sai mais leve, entra confuso, sai com um fio de direção, entra sozinho, sai acompanhado. Oitava lição: amar os inimigos. Aqui a curva dobra, porque isso não é natural. Só que é justamente esse tipo de amor que quebra ciclos de ódio. Amar quem nos persegue não significa aceitar abuso, significa interromper a corrente da vingança com uma decisão diferente. Orar pelo agressor, responder sem veneno, estabelecer limites com firmeza e mansidão. Esse amor desarma ambientes e, mais, protege o seu coração de se tornar semelhante àquilo que te feriu. Nona lição: dar sem alarde. A generosidade secreta treina o coração para se libertar do aplauso. Quando você ajuda sem publicar, você aprende a amar sem negociar. Isso muda o jeito como você lida com tempo, dinheiro, atenção. Generosidade não é uma transferência bancária, é uma postura. Tem dias em que a maior doação é ouvir, outras vezes é ceder razão para preservar uma pessoa, outras é socorrer materialmente. A recompensa? Um coração leve que sabe que viveu algo do céu hoje. Décima lição: ser luz do mundo. A luz não briga com a escuridão, ela acende. Às vezes você quer vencer uma conversa, a luz escolhe iluminar. Às vezes você quer provar que está certo, a luz escolhe ser exemplo. Luz é integridade quando ninguém vê. É mansidão por escolha, é firmeza sem agressividade. A vida ganha contornos de propósito quando você entende que não está aqui para competir por atenção, mas para transbordar presença. 11ª lição: obedecer por amor. Obediência à força cansa, por amor liberta. Quando você confia no caráter de Deus, obedecer deixa de ser negociação e vira resposta. Não é fácil para Deus me amar, obedeço porque Ele me amou primeiro. E a obediência abre estradas que o improviso fecha. Tem escolha que parece pequena, mas muda a rota de anos. Obedecer hoje protege você lá na frente de dores dispensáveis. 12ª lição: fé do tamanho de um grão que cresce no caminho. Jesus não te pede uma montanha de fé. Ele te convida a trazer a fé que você tem, mesmo pequena, e plantar. Fé não é negar a realidade, é enxergar além dela. É dizer, está difícil, mas não acabou. É levantar depois de cair. É dar o passo que você pode e, enquanto caminha, ver a confiança crescer. É impressionante como, quando você alimenta a fé com a palavra e a oração, sentimentos se reposicionam. 13ª lição: viver sem ansiedade como quem confia no cuidado do Pai. A ansiedade tenta controlar o que não está nas suas mãos. Jesus oferece uma troca: entrega e descansa. Ele aponta para pássaros e flores como parábolas vivas. Se Deus cuida deles, cuidará de você.
Na prática, isso significa planejar sem se consumir, trabalhar sem se definir pelo resultado e dormir sabendo que Deus continua Deus quando você desliga a luz. 14ª lição: servir em vez de ser servido. A cultura diz: suba. Jesus pega a bacia e a toalha. Servir não é ser tapete, é ser intencional. Você escolhe somar, não sugar. Escolhe fazer parte da solução, não ampliar o problema. E aqui tem um segredo: quem serve encontra propósito. Porque servir é se esquecer um pouco de si, e nesse esquecimento muita cura acontece. O coração aprende a se alegrar com o bem do outro. 15ª lição: andar em verdade. A verdade pode doer no começo, mas cura depois. A mentira alivia no começo e corrói depois. Jesus é a verdade e nos chama à coerência, pensar, falar e agir no mesmo trilho. Viver em verdade não significa contar tudo para todo mundo, significa não construir a vida em cima de falsidade. Quando a verdade governa, o medo diminui e a liberdade cresce. 16ª lição: permanecer em Cristo. Não é um encontro semanal, é um vínculo diário. Permanecer é voltar-se várias vezes ao longo do dia para a mesma fonte e dizer: guia meus passos. É desse lugar que os frutos surgem. Sem a videira, o galho seca. Em Cristo, até o deserto dá sinais de vida. Permanecer é escolher não se desconectar quando dói, não se afastar quando cansa, não desistir quando atrasa. 17ª lição: não temer, crer. O medo avisa perigo, a fé decide o caminho. Jesus não romantiza a vida, ele nos chama a confiar no meio dela. Não temas, não é um mandamento frio, é um abraço que aponta uma saída. Quando o medo vier, porque ele virá, você pode usá-lo como lembrete para correr para Deus, não para longe. A diferença entre paralisar e avançar é um sim de fé dado no chão, com joelhos no pó. 18ª lição: sal da terra. O sal preserva e dá sabor. O cristão preserva valores que protegem a vida e dá sabor com atitudes que elevam o nível do ambiente. Tem reunião que viraria briga, mas vira consenso porque você esteve lá. Tem decisão que correria para o extremo, mas encontra equilíbrio porque a sua presença trouxe lucidez. Isso é ser sal, influenciar sem alarde, proteger sem gritar, temperar sem dominar. 19ª lição: fome e sede de justiça. Não é sede de razão, é sede do que é reto. É recusar atalhos injustos, mesmo que isso custe. É tratar gente como gente, mesmo quando ninguém está olhando. É denunciar o que oprime e praticar o que liberta. Quem tem fome de justiça carrega um inconformismo santo que move as mãos e dobra os joelhos. E a promessa é linda: serão saciados. Deus mesmo se compromete a encher esse tipo de coração. Vigiar e orar é a 20ª lição. Vigilância sem oração vira paranoia. Oração sem vigilância vira ingenuidade. As duas juntas formam um escudo. Vigiar é identificar gatilhos, ambientes, distrações que te derrubam. Orar é buscar força para dizer não. É assim que se vence tentação. Antes da porta, não depois que entrou no quarto errado. 21ª lição: reconhecer o valor de cada pessoa. Jesus tocou quem ninguém queria tocar, ouviu quem ninguém queria ouvir. A prática aqui é simples e profunda: olhar nos olhos, chamar pelo nome, tratar com dignidade. O evangelho não é teoria, é toque, é cuidado, é tempo dado. Quando você honra a imagem de Deus no outro, mesmo quando o outro não lembra que a carrega, algo do céu toca a terra. 22ª lição: confiar na providência. Deus sabe do que você precisa antes de você pedir, e mesmo assim convida você a pedir. Por quê? Porque a oração não informa Deus, transforma você. Confiar na providência é trabalhar com excelência e, ao final, descansar. É segurar firme o que é sua parte e soltar com fé o que é a parte de Deus. Essa combinação gera uma serenidade que não se compra. 23ª lição: ser pacificador. Pacificar não é varrer para debaixo do tapete,
É construir ponte onde só havia muro. Às vezes, a paz exige conversas difíceis, mas cheias de respeito. Exige admitir erros, perdoar falhas, proteger vínculos. O pacificador carrega uma mansidão ativa. Ele não foge do confronto, mas o faz com amor. E onde ele pisa, os ânimos descem um tom. 24ª lição: não se apegar às riquezas. Dinheiro é ferramenta, nunca deve ser trono. Apego transforma o coração em cofre e a vida em contabilidade. Desapego transforma o coração em casa e a vida em mesa. Quando o tesouro está em Deus, você usa os bens sem ser usado por eles. E o curioso é que a generosidade abre portas que a ganância fecha. 25ª lição: a que amarra todas as outras e empurra a vida para fora de si. Levar a boa notícia adiante. Não é sobre microfone, é sobre disposição. Às vezes é uma conversa no ônibus, um áudio que encoraja, um gesto que aponta para o céu. O mundo tem muita dor e pouca esperança. Quando você compartilha o que recebeu, a sua fé ganha fôlego e a luz encontra novos caminhos. Percebe como essas lições costuram o cotidiano? Não são ideias suspensas, são trilhos para sapatos sujos de vida. O clímax dessa primeira etapa é perceber que a transformação não é um raio que cai do céu de uma vez. É um raio de luz que entra pela janela. Amanhã cedo, quando você decidir começar o dia entregando o volante para Deus. Amar antes de discutir, perdoar antes de dormir, escolher a verdade quando for mais fácil mentir, servir quando a vontade for exigir. É assim que o Evangelho sai do papel e entra na pele. E agora eu quero ouvir de você. Qual dessas lições cutucou sua alma hoje? Escreve nos comentários a sua experiência, porque seu relato pode ser a mão que alguém precisa para não desistir. Se este começo fez sentido, segura minha mão para continuarmos no próximo bloco e aprofundarmos cada virada com exemplos vivos, porque o que começa com fé termina com vitória. E a caminhada está só começando. Você já percebeu como as maiores viradas da vida acontecem em silêncio, quase sempre quando ninguém está olhando? É nesse lugar secreto que as lições de Jesus deixam de ser frases bonitas e viram direção prática. E hoje vamos colocar a lupa em ensinamentos que parecem simples, mas movem placas tectônicas dentro da alma. Quando você decide parar de medir os outros com a sua régua, quando você fecha a porta e ora sem plateia, quando você escolhe amar quem te feriu, quando você dá sem holofote e, por fim, quando resolve acender sua luz sem pedir desculpas por brilhar. 5 movimentos que juntos mudam a atmosfera da casa, do trabalho e da mente. Se você respirar fundo e entrar comigo, vai notar que não é teoria, é mapa de estrada para o seu dia a dia e cada curva tem um motivo. Vamos começar com algo que dói, porque cura, o ímpeto de julgar. É impressionante como nossa mente fabrica sentenças. No trânsito, no feed, na família, a gente vê um pedaço da história e conclui a narrativa inteira. E enquanto mede o outro, a alma vai ficando pequena, tensa, amarga. Jesus não nos desarma para nos humilhar, ele nos desarma para nos libertar. Quando ele diz não julgueis, não está nos mandando desligar o senso crítico, mas parar de brincar de juiz. Olha a delicadeza. Antes de falar do cisco no olho do outro, ele fala da trave no nosso. Essa imagem é um choque de realidade e, ao mesmo tempo, uma rota de saída. Quer vencer o ciclo do julgamento? 3 passos objetivos. Primeiro, adie a conclusão, porque pressa e justiça não combinam. Segundo, pergunte antes de afirmar: o que eu não sei sobre essa história? Terceiro, entregue ao Pai aquilo que você não consegue compreender. O coração vai aprendendo mansidão e a casa ganha paz. Experimente hoje. Quando a vontade de criticar vier, pare 10 segundos e ore: Pai, dá-me olhos de misericórdia. Você vai se surpreender com o que essa pausa faz no clima do seu dia. Agora, o território mais transformador de todos, a oração em secreto. Jesus nos puxa para o quarto com a porta fechada, como quem diz:
Vem, eu preciso ajustar o seu coração longe do barulho. Se oração para você virou repetição automática, é hora de reconstruir. O segredo não é a fórmula, é a honestidade. Fale com Deus como quem despe o peso do peito. Nomeie o que sente, confesse o que teme, agradeça pelo que já foi respondido e, principalmente, silencie para ouvir. Sim, silêncio também é oração. E quando você acha que nada aconteceu, muita coisa se alinhou por dentro. Uma dica prática que muda jogo. Defina um horário pequeno e fiel. Pode ser 7 minutos. 3 para agradecer, 2 para pedir, 2 para ouvir. Parece pouco? Faz milagre porque cria alicerce. A mente, que antes corria solta, encontra lugar de descanso. E quando vier o argumento cético de que não deu resultado, lembre, oração não é botão, é relacionamento. Às vezes Deus mexe primeiro no terreno do coração para depois mudar a paisagem externa. Enquanto você ora, o Pai constrói dentro de você a pessoa capaz de sustentar a bênção que virá. O céu não tem pressa, tem propósito. A próxima curva é das mais desafiadoras. Amar os inimigos. A carne quer retribuir na mesma moeda. A alma ferida sonha com provas de justiça imediata. Mas Jesus aponta um caminho de poder que o mundo não entende. Orar por quem te persegue. Não é romantização da dor, é reprogramação do espírito. Amar o inimigo não significa aproximar-se de quem continua te ferindo sem arrependimento. Significa romper o cordão umbilical que te mantém preso à ofensa. Cada oração que você faz por quem te feriu corta um fio invisível. E quando os fios rompem, a alma respira. Prática de campo. Escreva o nome de quem te causou dano em um papel e por 7 dias ore assim: Senhor, cura o que essa história deixou em mim e abençoa essa pessoa segundo a tua vontade. Você não está passando pano. Você está limpando o seu interior. O efeito colateral é surpreendente. A mente desinflama, o corpo relaxa, o coração reabre espaço para o que é novo. E em algumas histórias, você ainda verá Deus fazer justiça do jeito dele, sem que você precise sujar as mãos com amargura. Chegamos a um ponto que revela intenções. Dar sem esperar nada em troca. O mundo ensina a dar visibilidade à doação, a construir reputação com generosidade performática. Jesus fecha a cortina. Quando deres, faça em secreto. Por quê? Porque o secreto revela quem estamos honrando. Quando o motivo é o Pai, o coração descansa, porque não depende de palmas para continuar generoso. Há uma liberdade nova em ser canal, não vitrine. Se você quer treinar isso de maneira concreta, escolha um gesto semanal invisível. Comprar uma cesta para uma família sem assinar, entregar um bilhete anônimo de encorajamento, pagar um almoço e ir embora antes do agradecimento, doar tempo para ouvir alguém que não pode te oferecer nada de volta. O que acontece depois? 2 coisas. Sua alma descobre o gosto do céu, que é dar, e a ansiedade material perde força, porque, ao repartir, você aprende na prática que não é a sua mão que sustenta. É a mão de Deus, e Ele vê. O Pai que vê em secreto inaugura providências que você nem sabia que precisava. A economia do reino é contraintuitiva. Quem retém, empobrece por dentro. Quem reparte, enriquece de um jeito que o dinheiro não compra. Agora, acenda a luz. Jesus afirmou: vocês são a luz do mundo. Não serão, são. O que isso muda? Tudo. Você não está tentando fabricar brilho. Você está permitindo que a luz que já recebeu transborde. Luz não pede licença para ser. Ela apenas ilumina. No trabalho, isso pode significar não entrar no jogo de intrigas, proteger quem está sendo atacado, trazer soluções em vez de só apontar problemas, manter a palavra dada, entregar o que prometeu, pedir perdão quando erra. Em casa, é ouvir de verdade. Pedir menos e agradecer mais, transformar o jantar em mesa de paz, colocar limites sem ferir. Na rua é ceder a vez, respeitar filas, cuidar do lixo, abençoar desconhecidos. Parece pouco? É revolução. Luz é silenciosa e irrefutável.
Ninguém discute com a presença de um ambiente iluminado. E aqui vai um antídoto para o medo de se expor. Luz não é sobre holofote, é sobre coerência. Você não precisa fazer discurso. Precisa viver de modo que as pessoas sintam que perto de você a esperança fica mais possível. E quando perguntarem o que você tem, você aponta: não é sobre mim, é a graça de Deus em mim. Se o coração está disposto, dá para ir mais fundo. A obediência como expressão de amor. Se me amam, guardem meus mandamentos, disse Jesus. Obedecer aqui não é uma lista fria de tarefas, é resposta de quem confia. Quando você confia, obedece antes de entender por completo, assim como uma criança segura a mão do pai para atravessar a rua. Obediência não pede garantias, pede aliança. Por isso, uma boa pergunta para hoje é: qual foi a última coisa que Deus me pediu e que eu adiei? Volte lá. Pode ter sido perdoar, pedir perdão, consertar um erro, desligar um hábito, realinhar uma amizade, dizer não para o que parece vantajoso, mas fere a consciência. Do outro lado dessa decisão, quase sempre há paz. Nem sempre há aplausos, mas há paz. E paz é o selo de que você está no eixo. Para sustentar a obediência no mundo real, Jesus nos dá uma metáfora que cabe no bolso. Fé do tamanho de um grão de mostarda. O ponto não é o tamanho da fé, é a direção. Fé pequena no Deus certo faz o que força grande não consegue. Como é que se vive isso na terça-feira de manhã? Dando passos minúsculos e fiéis. Em vez de planejar a vida inteira, você decide o próximo passo. Em vez de prometer revoluções, você realinha uma escolha. Em vez de esperar sentir vontade, você faz mesmo sem vontade, na confiança de que sentimentos virão depois. A fé, como grão, tem um efeito colateral sofisticado. Humildade. Ela reconhece limites e, por isso mesmo, se torna potente. Porque quando você faz a sua parte pequena, abre espaço para Deus fazer a parte grande. E já que falamos de ansiedade que tenta governar o futuro, Jesus nos convida à matemática do céu. Um dia de cada vez, com o coração inteiro em cada dia. Não é desorganização. É sabedoria. Ansiedade é excesso de amanhã no hoje. Gratidão é preenchimento do hoje com o que já temos. Um exercício que funciona como terapia da alma. Antes de dormir, liste 3 graças do dia, pequenas mesmo. A conversa com alguém, a tarefa concluída, o café quente, o livramento no trânsito, a frase que te deu ânimo. A mente aprende a ver o que Deus já fez e o coração desarma a compulsão de controle. Aos poucos, a casa interna tem menos caixas no chão, menos fios soltos, menos alarmes tocando sem motivo. Até aqui, talvez você esteja pensando: mas e se eu cair de novo? A resposta de Jesus é um abraço. Volte. Sempre há retorno. Ele não está interessado em fichas impecáveis, e sim em corações que recomeçam. Por isso, o serviço como estilo de vida fecha este conjunto com chave de ouro. Servir para Jesus não é tarefa de quem tem tempo sobrando. É identidade de quem entendeu o reino. O maior é quem serve. E servir tem muitos rostos. Levantar cedo para levar um idoso ao médico, fazer um prato a mais e entregar a quem precisa, ouvir com atenção alguém que nunca é ouvido, segurar uma ponta no time sem reclamar, interceder de madrugada por quem nem sabe que está sendo sustentado. Sabe qual é o segredo? Quando você serve, lembra que não está no centro do mundo, e isso tira um peso absurdo das costas. É paradoxal. Ao tirar você do centro, o serviço te coloca no eixo. Perceba o arco que se formou. Você desarma o julgamento e abre espaço para a misericórdia. Entra no secreto e encontra direção. Rompe com a vingança e escolhe amar. Dá sem plateia e experimenta liberdade. Acende sua luz e muda o ambiente. Obedece porque confia. Caminha com fé pequena no Deus grande. Drena a ansiedade com gratidão diária. E serve porque entendeu o propósito. Isso não é uma lista para anotar e guardar. É um ciclo para praticar. Comece pequeno e consistente.
Hoje, escolha um gesto em cada frente. Menos julgamento numa conversa, 5 minutos de oração com porta fechada, uma oração por quem te feriu, um ato de generosidade invisível, um compromisso público de integridade, uma obediência adiada que será feita agora, um passo de fé minúsculo, 3 gratidões, um serviço concreto. Amanhã, repita. E depois? É assim que a paisagem muda, não em fogos, mas em constância. O clímax desse caminho é silencioso e poderoso. Você vai notar que o ambiente por dentro muda antes do ambiente por fora. A tempestade pode ainda não ter passado, mas o barco não afunda porque o coração aprendeu a dormir no convés. E quando o coração descansa, as decisões melhoram, os vínculos cicatrizam, as oportunidades certas aparecem e, principalmente, a presença de Deus deixa de ser teoria para se tornar casa. A partir daqui, seguimos aprofundando, sem pressa, mas com propósito, porque o ensino de Jesus não é para a estante, é para a mesa do dia a dia, onde a fé encontra a vida e juntas edificam algo que o vento não derruba. Você já reparou como a verdade tem um som? Não é barulho. É um silêncio diferente, um sossego que aparece quando a gente para de sustentar versões, máscaras e desculpas. Jesus disse que a verdade liberta, e isso não é frase de calendário, é sobrevivência. Quando você decide alinhar pensamento, palavra e ação, algo desarma por dentro. Menos gasto de energia inventando justificativas, mais leveza para construir o que importa. Faça um teste corajoso. Escolha um ponto onde a narrativa está torta. Uma conversa adiada, um erro varrido para debaixo do tapete, um limite que você não colocou, e traga à luz. Diga a verdade com respeito, mas diga inteira. O medo de o que vão pensar dá um passo para trás, e a sua alma respira. Porque a mentira prende 2 vezes. Primeiro, quem ouve, depois quem conta. A verdade, ainda que doa, cicatriza. E cicatriz não é feia, é prova de cura. Se você quer experimentar esse som na casa, no trabalho e em você, comece por meia dúzia de palavras que abrem portas. Eu errei, me perdoa, eu mudo. Deus trabalha nesses terrenos humildes. E quando o assunto é terreno, Jesus nos deu uma imagem que vale por um mapa. Permanecer na videira. Não é metáfora fofa. É instrução de sobrevivência. Ramo solto vira lenha. Ramo ligado dá fruto. Permanecer é diferente de visitar de vez em quando. É fazer da presença de Deus o endereço onde você mora, não o hotel onde você se hospeda quando aperta. Na prática, isso significa sustentar rotinas simples e fiéis. Palavra diária, oração honesta, comunidade viva. E quando a vida aperta, porque ela aperta, permanecer te impede de reagir por impulso. Você responde a partir da raiz, não do susto. Pergunte ao seu coração, em qual tomada eu plugo quando a bateria cai? Se for na tela, a energia volta e some. Se for em Cristo, a energia volta e permanece. A consequência é silenciosa e evidente. Fruto, não discurso, fruto. Paciência que aparece quando a fila não anda, mansidão que impede a briga desnecessária, domínio próprio que freia a palavra dura, generosidade que não calcula aplauso. É assim que o reino avança, de dentro para fora, de raiz para ramo. Não temas, crê somente. Essa frase tem gosto de beira de precipício, onde tudo dentro de você grita, segura, mas Jesus estende a mão e diz, confia. Medo é natural. O problema é quando ele vira motorista. A fé, aqui, não é negar o problema, é lembrar quem está no barco. Quando a tempestade bate, a mente dispara. E se... Troque por outra pergunta. O que Deus já fez comigo que prova que Ele não me deixa? Liste respostas concretas. Portas que se abriram, livramentos discretos, consolos improváveis. Esse inventário derruba a mentira do abandono e tem uma decisão prática que move montanhas de ansiedade. Não tomar decisões definitivas em dias nublados. Ore, espere, durma e decida com paz. A fé não corre, caminha. Lembre-se
Quem corre sem direção volta cansado ao mesmo ponto. Quem confia dá passos que constroem caminho. Se de um lado Jesus desarma o medo, do outro ele nos confia um impacto. Vocês são sal da terra. Sal dá sabor e conserva. Em um mundo que perde tempero e apodrece valores, sua presença é chamada para preservar e realçar o que é bom. Isso muda como você trabalha. Cumprir promessa vira default. Falar a verdade no relatório, mesmo que seja difícil, vira regra. Recusar atalhos tortos vira honra, não prejuízo. Muda também como você consome. O que você compartilha nas redes, o que você endossa com like, o que você financia com dinheiro. O sal age sem holofote, mas ninguém confunde uma comida sem sal com uma temperada. Se quiser um exercício prático, escolha uma área para temperar nas próximas 24 horas. Uma reunião onde você trará clareza e não fofoca. Um grupo de família em que você apaga incêndio em vez de soprar gasolina. Uma decisão de negócios onde você preserva valores, não lucros imediatos. O sal que perde o sabor é jogado fora, disse Jesus. Tradução: quando o discípulo se dilui para se encaixar, deixa de transformar. Você não foi chamado para diluir, foi chamado para dar gosto. Há também uma fome que Jesus abençoou. Fome e sede de justiça. Não é moralismo, é sede por alinhamento. Justiça no reino é vida em alta fidelidade com o caráter de Deus, honestidade no contrato, respeito ao vulnerável, palavra cumprida, proteção ao fraco, postura reta quando ninguém vê. Essa fome se traduz em gestos bem concretos. Apoiar quem não tem voz, recusar piadas que ferem, não aceitar o normal quando o normal é errado. E ela começa dentro de casa. Justiça é não gritar com os seus e sorrir para os de fora. É pagar o trabalhador na data, é não tratar o diferente como inferior. Mas e se eu for passado para trás? Pergunta a alma. Jesus responde com história. Deus vê. Ele mesmo prometeu fartar quem tem fome de justiça. Ele abre portas que ninguém fecha e fecha portas que evitariam quedas piores. Quando você prefere o certo ao conveniente, coloca o seu futuro sob a cobertura de quem governa o tempo. Para não escorregar no meio do caminho, Jesus deu um binário de proteção: vigiar e orar. Vigiar é observar os gatilhos antes que virem tombo. Orar é buscar força antes que falte. Sem vigilância, você repete padrões. Sem oração, você tenta no braço. Juntos, eles criam sensibilidade. Vigiar, na prática, é mapear. Em que horas eu mais escorrego? Em quais ambientes minhas convicções ficam turvas? Com quais pessoas eu perco a linha? Anote. Planeje rotas de fuga. Orar é o que te dá musculatura para executar essas rotas. E quando cair, porque todo mundo cai, vigie a culpa. Arrependimento devolve, culpa aprisiona. Arrependa-se rápido, levante rápido, alinhe rápido. Isso parece pequeno, mas muda destinos. Discípulos desatentos abandonam a missão por cansaço. Discípulos vigilantes atravessam desertos com passo firme. No caminho, Jesus nos treinou a enxergar o valor de cada pessoa. Não é discurso de inclusão politicamente correto, é o coração do Evangelho. Ele tocava em quem ninguém tocava, sentava com quem ninguém sentava, defendia quem todos acusavam. Como isso aterrissa no seu dia? Você escolhe ver pessoas, não rótulos. O entregador tem nome, a funcionária tem história, o familiar difícil tem feridas que você não conhece. Comece cumprimentando pelo nome, olhando nos olhos, perguntando como você está de verdade. Se você é líder, isso se traduz em justiça e cuidado. Feedback honesto e respeitoso, reconhecimento justo, correção em particular, proteção pública. Se você é liderado, isso vira lealdade, diálogo maduro, compromisso com o resultado. Quando pessoas se sentem vistas, o ambiente floresce. É o reino aparecendo no corredor do escritório, no portão da escola, no balcão da padaria. E quando a ansiedade quiser contaminar tudo, Jesus nos recorda da providência do Pai.
Ele alimenta pássaros e veste lírios. Ele sabe. Há um alívio poderoso em admitir: eu não controlo. O controle é um ídolo caro. Custa sono, saúde e relacionamentos. Entregar controle não é resignação preguiçosa, é confiança ativa. Você faz a sua parte e o que está além você entrega, de verdade. Uma prática que desalinha o ídolo. Orçamento de confiança. Liste despesas, metas, responsabilidades. Ore sobre elas. Ajuste o que cabe a você. E, para o que não cabe, escreva ao lado: Deus. Leia essa lista diariamente por 7 dias, declarando: o Senhor proverá. Isso reorganiza por dentro. O coração aprende a andar por fé e não por pressa. E em pouco tempo você verá sinais concretos. Uma oportunidade no tempo certo, um gasto desnecessário que você evita, um não que te protege, um sim que multiplica. Bem-aventurados os pacificadores. Pacificar não é ser passivo, é ser ponte. Quem apazigua não foge do conflito, trata o conflito com verdade e amor. Pacificar começa com ouvir sem interromper, perguntar antes de acusar, reconhecer sua parte antes de cobrar a do outro. Em casa, isso muda brigas em conversas. No trabalho, transforma feudos em parcerias. Na igreja, impede divisões que drenam a missão. Um manual simples: se o problema é com uma pessoa, fale com a pessoa, não com a plateia. E quando não houver acordo, a paz ainda é possível se houver respeito. O pacificador não precisa vencer debate, ele quer vencer a distância. E isso é marca de filho. Lembra o Pai, que fez paz conosco a preço de sangue. Por fim, Jesus nos ensina a relação saudável com bens. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. O problema não é possuir, é ser possuído. Dinheiro é excelente servo e péssimo senhor. Para manter o coração no lugar, pratique 3 compromissos: gratidão, reconhecer a fonte; contentamento, viver dentro do que tem; e generosidade, abrir a mão. Gratidão corrige a percepção. Você tem mais do que imagina. Contentamento corrige o ritmo. Você não precisa comprar para se sentir valioso. Generosidade corrige o trono. Quem governa sua vida não é a conta bancária, é Deus. Faça um detox financeiro espiritual. 30 dias sem compras por impulso, registrando entradas e saídas, definindo um percentual de doação e outro de reserva. O efeito é duplo: ordem por fora e leveza por dentro. E quando o coração está livre, decisões ficam mais lúcidas, sonhos ganham norte e a paz mora na carteira. Perceba como esses caminhos se conversam. Dizer a verdade te conecta de novo à raiz. Permanecer te dá força para não desistir na metade. Confiar vence o medo que paralisa. Ser sal devolve sentido ao trabalho. Fome de justiça endireita a coluna moral. Vigiar e orar te torna lúcido e forte. Valorizar pessoas muda qualquer ambiente. Confiar na providência desarma a ansiedade. Pacificar reconstrói pontes. E desapegar do dinheiro devolve trono ao rei. Nada disso é teoria para colecionar. É prática diária que reescreve biografias. Escolha um gesto por tema nas próximas 24 horas e repita por 7 dias. O céu ama constância. Se este conteúdo acendeu uma luz no seu interior, respire um pouco antes de seguir. Pergunte a Deus qual passo é para hoje, não para sempre. O reino avança um dia de cada vez, com fidelidade pequena e profunda. Quando você viver assim, vai notar que o ambiente muda sem alarde. Seu tom de voz baixa, suas escolhas ganham nitidez, sua esperança cria raiz. E quando a tempestade vier, porque ela vem, haverá paz no convés. Você já percebeu como algumas decisões silenciosas mudam o rumo de um ano inteiro? Há escolhas que ninguém vê, mas que reorganizam o coração por dentro, e de repente tudo ao redor começa a entrar no eixo. Jesus falou dessas escolhas quando nos chamou para dar fruto que permanece. Não é brilho rápido, não é empolgação de começo de mês, é constância. O fruto que permanece surge quando a raiz está bem plantada e recebe alimento diário. Ele aparece como caráter e atravessa estações.
paciência quando o trâmite atrasa, fidelidade quando ninguém cobra, mansidão no calor do debate, bondade sem plateia. Para cultivar esse tipo de fruto, troque metas grandiosas por hábitos pequenos e fiéis. Um horário para a palavra, uma oração curta e honesta, um gesto de generosidade semanal, um pedido de perdão assim que perceber o erro. Quem treina o coração no miúdo, sustenta-o muito. E quanto mais você pratica, menos precisa provar. O fruto fala por você. Pessoas podem questionar suas palavras, mas não conseguem discutir com uma vida que está crescendo na direção certa. Esse crescimento se conecta a outro chamado essencial: viver com propósito. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio, disse Jesus. Isso significa que você não está no mundo como turista. Você está em missão. E missão não é só púlpito ou microfone. Missão é trabalhar com excelência e ética, amar bem a família, cuidar da cidade, ouvir o que ninguém ouve, reparar o que todos ignoram. Propósito é transformar seu lugar em campo de serviço. Para clarear esse envio no cotidiano, responda a 3 perguntas diante de Deus. Quem eu posso servir hoje? O que eu posso consertar hoje? Onde eu posso levar esperança hoje? As respostas são mais simples do que parecem. Um e-mail honesto e respeitoso, um pedido de desculpa que desarma, uma visita que interrompe a solidão de alguém, um silêncio que preserva a reputação de uma pessoa quando a conversa descamba. O segredo do propósito é esta frase: onde meus pés estão, meu chamado está. Quando você vive assim, as conexões certas começam a aparecer. E portas que antes pareciam trancadas se abrem porque você já está alinhado por dentro. Alinhar por dentro tem tudo a ver com uma promessa belíssima. Os limpos de coração verão a Deus. Pureza, aqui não é moralismo frio, é inteireza. Coração limpo é coração que não carrega agenda escondida, que não manipula, que não usa as pessoas como degrau. É coração que confessa rápido, que devolve o que não é seu, que recusa atalhos que sujam a consciência. Se você deseja ver a Deus com mais nitidez, comece limpando as gavetas internas. Que ferida você vem alimentando? Qual mágoa você vem justificando? Qual vício secreto você vem tratando como fraco, mas inofensivo? Traga a luz, procure ajuda, troque a solidão por confissão madura e acompanhamento. Não é vergonha pedir socorro. Vergonha é viver longe da graça que cura. A visão de Deus não se dá aos olhos apressados, mas aos olhos lavados. Quando a visão clareia, as decisões ficam mais simples, a mente aquieta e a paz se torna ambiente, não visita. Essa paz tem muito a ver com a misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia é amar o imperfeito como fomos amados, perdoar com firmeza e verdade, aliviar o peso de quem já está caído, estender a mão sem humilhar. Misericórdia não desobriga a justiça, ela a humaniza. No dia a dia, ela tem sotaque de gestos pequenos. Não expor o erro do outro no grupo, corrigir em particular, dar uma segunda chance a quem tem histórico de melhora. Entregar um relatório duro, sem faltar com o respeito, perguntar: você está bem? Antes de despejar cobrança. Misericórdia é a ponte por onde Deus escolhe atravessar para restaurar histórias, inclusive a sua. E quando você semeia misericórdia, descobre algo poderoso. No dia em que você precisar, haverá colheita. Para sustentar misericórdia e inteireza, quando o vento sopra ao contrário, Jesus ofereceu um alicerce prático: ouvir e praticar a palavra. Construir na rocha custa mais no começo. Exige cavar, medir, alinhar, mas poupa a vida na hora da tempestade. Construir na areia é mais rápido, mais bonito para o Instagram, mais barato, até que a chuva vem. E ela vem. Qual a diferença entre as duas casas? Não é a decoração, é o fundamento. Aplique isso à sua semana. Anote um ensino de Jesus que te confrontou e defina uma ação correspondente nas próximas 24 horas. Perdoar vira telefonema. Não julgar
vira silêncio humilde. Buscar primeiro o reino vira ajuste na agenda e nas prioridades. Dar em secreto vira um depósito anônimo. Teoria sem prática endurece. Verdade obedecida amolece. O alicerce se revela nas escolhas repetidas, não nas frases que a gente sabe recitar. E já que falamos de tempo e repetição, Jesus modelou algo libertador: esperar a hora certa. Ele dizia: ainda não é chegada a minha hora. Isso nos ensina a aceitar processos. Pressa é ansiedade disfarçada de produtividade. Paciência é fé com relógio na mão de Deus. Esperar não é cruzar braços, é trabalhar no que depende de você, enquanto o céu move o que você não controla. É preparar o campo antes de pedir chuva. É plantar antes de exigir colheita. É estudar enquanto a porta do emprego ideal não abre. É tratar a alma enquanto a resposta não chega. Há uma beleza secreta em respeitar tempos. Você chega inteiro quando a oportunidade aparece. E chegar inteiro vale mais do que chegar primeiro. Enquanto espera, Jesus nos convida a caminhar por fé e não por vista. Vista enxerga limites. Fé enxerga promessas. Vista mede forças. Fé mede fidelidade. Não se trata de fechar os olhos para a realidade, mas de abrir os olhos para o Deus que governa a realidade. Uma disciplina simples treina isso. Pratique micro-atos de confiança. Em vez de pedir todas as respostas, peça o próximo passo e dê esse passo com integridade. Em vez de exigir sensações, sustente convicções. Em vez de rodar cenários de medo, repita promessas em voz alta. A fé não elimina perguntas, ela escolhe onde descansar enquanto elas não se resolvem. E ao caminhar você percebe, Deus não te entrega o mapa inteiro porque quer andar ao seu lado, não apenas te levar ao destino. Nessa caminhada, lembre-se de que Jesus chorou. O Filho de Deus, ao ver o pranto de Marta e Maria, chorou também, mesmo sabendo que ressuscitaria Lázaro. Isso nos autoriza a viver uma espiritualidade que não nega a dor. Chorar com os que choram é participar da humanidade do outro. É dizer: eu estou aqui, quando palavras não cabem. É respeitar processos de luto, é não apressar cicatrizes, é oferecer presença antes de conselho. Isso vale para grandes perdas e para as pequenas mortes do cotidiano. O sonho adiado, a injustiça sofrida, a amizade que se rompeu. Quando você chora junto, cria espaço para a cura. E mais, permite que Deus use a sua vulnerabilidade como canal de consolo. A igreja que aprende a chorar junto carrega menos máscaras e cura mais depressa. Mas as lágrimas não têm a última palavra. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Permanecer firme nas lutas não é endurecer o coração, é enraizar a esperança. Talvez a tempestade não passe hoje, mas você pode atravessá-la com dignidade e fé. 3 decisões ajudam: não se isolar, procure gente de Deus, não se entorpecer, fuja de anestesias que cobram caro depois, e não se apressar. Decisões precipitadas em dias escuros quase sempre pioram o quadro. Alimente-se da palavra, cuide do corpo, mantenha uma rotina mínima de ordem. Deus não te pede que vença tudo agora, Ele te pede que não solte a mão dele. O resto Ele faz no tempo certo. E para que nenhuma força substitua a fonte, Jesus disse sem rodeios: sem mim nada podeis fazer. Reconhecer a dependência de Deus não humilha, liberta, tira de você o peso de ser o próprio Salvador. Dependência saudável tem 2 lados: responsabilidade e rendição. Você faz o que é seu, estuda, trabalha, pede perdão, busca ajuda, organiza e rende ao Pai o que ultrapassa seu alcance: corações, portas, tempos, resultados. Uma oração simples e diária ajuda a manter esse equilíbrio. Pai, eu faço o possível, o impossível é contigo. Quando essa frase vira modo de viver, a ansiedade diminui, o sono volta, a criatividade retorna. Você sai do modo alerta vermelho e entra no modo aliança.
E a aliança desemboca na missão que fecha o círculo. Ide por todo o mundo. Não é um ide apenas geográfico, é vocacional. É ir para a rua, sim, mas é também ir para a sala ao lado, para a conversa adiada, para o vizinho invisível, para a escola dos filhos, para o time do trabalho, levando boas novas com palavras e atitudes. Evangelizar não é empurrar discurso, é abrir caminho para que Jesus seja visto. É explicar a razão da esperança quando te perguntarem. É orar com alguém no corredor do hospital. É oferecer ajuda prática. É convidar para caminhar junto. E quando você fala, fale com doçura e verdade. Quando você age, haja com coragem e compaixão. O mundo está faminto de boas notícias vivas. A notícia mais viva é um discípulo inteiro em Cristo. Olhe o quadro que se desenha. Fruto que permanece, propósito vivido, onde os pés estão, pureza que enxerga Deus, misericórdia que cura, prática que vira fundamento, respeito ao tempo de Deus, fé que dá o próximo passo, lágrimas que geram consolo, firmeza em dias duros, dependência que liberta e missão que avança. É o esqueleto de uma vida sólida e leve ao mesmo tempo. Não precisa de holofote, precisa de repetição fiel. Escolha hoje 2 movimentos para praticar imediatamente. Uma ação de pureza, confessar, devolver, alinhar, e uma ação de missão, servir alguém com nome e hora. Escreva, cumpra, agradeça. Amanhã, adicione mais um. O reino cresce assim, devagar e de verdade. Se essas verdades encontraram lugar no seu coração, faça uma pausa breve agora. Respire e peça a Deus qual passo concreto você vai dar nas próximas 24 horas. Depois comente aqui embaixo qual o passo concreto que você vai dar para fazer um compromisso público. Há algo de misterioso na forma como Jesus transforma o comum em extraordinário. Ele não precisou de palácios para ensinar o reino, nem de multidões para operar milagres. Bastava um campo, uma semente, um copo d'água, uma mesa simples. E talvez o maior milagre ainda seja esse: o poder de Deus agindo nas coisas pequenas, quando o coração está desperto. Porque o reino não é um evento grandioso, é uma presença constante. E é sobre isso que este momento nos convida a refletir. Sobre como a presença de Deus se infiltra nos intervalos da rotina, nas conversas triviais, nos gestos esquecidos. Quando você vive consciente dessa presença, nada é pequeno demais para ser santo, até a espera. Esperar é talvez a lição mais difícil da vida espiritual, e Jesus nos mostrou como fazê-lo sem perder o rumo. Ele esperou 30 anos para começar o ministério, esperou a hora de cada milagre, esperou a cruz e esperou o amanhecer da ressurreição. Esperar para ele não era passividade, era sintonia com o tempo do Pai. Nós, em contrapartida, temos pressa. Queremos ver respostas imediatas, sentir o retorno, provar o resultado. Mas o céu trabalha em ritmos diferentes. Às vezes a demora é a forma de Deus fortalecer o que ainda não está pronto em nós. Outras vezes é um desvio providencial que nos salva de cair num caminho errado. Quando você entende isso, a ansiedade dá lugar à confiança. Aprenda a reconhecer o tempo de Deus. Se for hora de plantar, plante. Se for hora de regar, regue. Se for hora de esperar, confie. Tudo floresce na estação certa, e não há estação perdida para quem caminha com fé. Falar de fé é falar de visão. Jesus elogiou a fé daqueles que creram sem ver. E isso soa quase impossível para quem foi educado a só acreditar no que é palpável. Mas a fé, como ele ensinou, é uma lente que enxerga além das evidências. É um tipo de visão que o medo não consegue apagar. Imagine Pedro caminhando sobre as águas. Enquanto olhava para Jesus, ele se mantinha firme. Quando desviou o olhar para o vento, começou a afundar. O mar não mudou. O foco é que mudou. A fé opera assim. Ela não elimina o vento, mas te ensina a manter o olhar certo. Cada vez que você escolhe confiar apesar da incerteza, está dizendo ao céu: eu sei quem está comigo, mesmo que eu não saiba o que vem pela frente. Isso é caminhar por fé.
E falando em caminhar, há um trecho da jornada onde até o Filho de Deus chorou. João 11:35 diz apenas: Jesus chorou. É o versículo mais curto e talvez o mais profundo. Ele chorou não por fraqueza, mas por amor. Chorou com os que choravam, antes de trazer Lázaro de volta à vida. Essa cena é uma carta aberta de empatia divina. Ela nos ensina que não há fé verdadeira sem compaixão. Jesus nunca usou sua autoridade para ignorar a dor alheia. Pelo contrário, ele entrou nela. Quando alguém sofre perto de você, a presença importa mais do que o discurso. Chorar com os que choram é lembrar que a dor compartilhada é dor curada mais rápido. E às vezes, o milagre começa aí, não na ressurreição, mas no abraço. Agora imagine o que acontece quando essa empatia se encontra com resiliência. Jesus sabia o que era sofrer, mas também sabia o que era vencer o sofrimento. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa é uma das frases mais revolucionárias já ditas. Ele não prometeu ausência de problemas, prometeu presença constante em meio a eles. Permanecer firme nas tribulações não é negar o caos, é acreditar que o caos não tem a palavra final. É continuar orando quando o céu parece em silêncio, continuar sendo honesto quando o sistema premia o oposto, continuar amando quando seria mais fácil desistir. É assim que o reino se expande, na resistência pacífica da fé. E por falar em resistência, há uma força que sustenta tudo isso: a dependência de Deus. Sem mim, nada podeis fazer. É um lembrete e um convite. Dependência aqui não é fraqueza, é maturidade. É reconhecer que o fôlego que entra nos pulmões é graça, que o alimento que chega à mesa é providência, que as ideias, as oportunidades e até o descanso vêm dele. Viver dependente de Deus é parar de dividir a vida em espiritual e profissional, domingo e segunda. É colocar o nome dele na planilha, no e-mail, na conversa, na criação, no projeto, no cuidado com o corpo. É entender que não existe área neutra. Tudo é dele. Quando você entrega as rédeas, o peso cai e o propósito aparece. Essa consciência é o que nos empurra para a última e mais ousada lição de Jesus. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esse ide não é apenas geográfico, é existencial. É um chamado para sair do conforto e colocar a fé em movimento. Ir pode significar atravessar oceanos, mas também pode significar atravessar a rua. Pode ser o missionário no outro continente ou o vizinho que decide perdoar. O Evangelho é boas novas, e as boas novas precisam ser vistas, não só ouvidas. Quando você vive com amor, justiça, humildade e coragem, você prega mesmo sem microfone. Cada gesto se torna um versículo vivo. O mundo não precisa de mais discursos religiosos, precisa de vidas que revelem o Deus que é amor. E é aqui que tudo se conecta. O tempo de esperar, a fé que vê o invisível, a empatia que chora junto, a força que permanece firme, a dependência que liberta e o ide que expande. Cada uma dessas verdades é uma peça do mesmo mosaico. Jesus não ensinou fragmentos desconexos, ele mostrou um estilo de vida completo. Quando você une essas peças no cotidiano, o resultado é uma espiritualidade madura, prática e contagiante. Gente que vive assim não precisa se esforçar para evangelizar. Sua própria vida já é a mensagem. Pense, e se você decidir aplicar uma dessas lições amanhã, literalmente amanhã? E se sua fé não ficar no papel, mas no trânsito, no trabalho, na conversa difícil, no momento de pausa? O Evangelho é isso. Deus vivendo o ordinário com você, transformando rotina em sagrado. Se esse conteúdo tocou algo em você, se alguma dessas verdades encontrou eco no seu coração, compartilhe nos comentários qual delas Deus te chamou a praticar primeiro. E lembre-se, se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, deixe o seu like e ative o sininho
para continuar mergulhando nessas reflexões que transformam o cotidiano em terreno santo.